Muito bem, irmãos. Nós temos compartilhado uma série de mensagens debaixo de um tema específico, o que é ser igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo diferente. E hoje eu quero compartilhar sobre um tema que ele é muito sensível para a igreja. Mesmo sabendo que a palavra de Deus ela é a mesma em
todos os tempos, nós precisamos reconhecer que o ambiente social e até o ambiente espiritual da igreja, em termos igreja, né, a igreja como corpo de Cristo, esse tempo, o ambiente social, o ambiente espiritual do momento, acaba influenciando a aceitação que nós temos dos princípios da palavra de Deus. Eu vou explicar o que eu quero dizer com tudo isso. De tempos em tempos, o mundo valoriza certas coisas, e isso influencia a igreja. Então, houve períodos na história em que o próprio mundo, a humanidade, estava mais religiosa, mais temente. Depois, era seguido por um período de maior humanismo. Deus não existe, o homem é o centro do universo, e assim a história vai acontecendo, não é? Tem uma expressão muito clara para isso na área de sociologia, que é: a história, ela tem um movimento pendular, é o movimento do pêndulo daquele relógio, aqueles relógios antigos. Então o pêndulo, para que o relógio funcione, ele tem que ir de um extremo ao outro. Então a história da humanidade é assim: no momento ela está no extremo, depois, alguns anos depois, ela vai para o outro extremo. Às vezes a humanidade está mais religiosa, e depois a humanidade vai para está mais para a área do humanismo. Então o que eu quero dizer é que por muitos momentos, dependendo do momento espiritual e social que o mundo estava vivendo, a igreja, ela falava de determinados assuntos, mas depois se esquecia desses assuntos e falava de outros assuntos. Então houve um período que a igreja falou muito sobre a volta de Cristo, e depois se esqueceu de falar sobre a volta de Cristo, e assim vai. Hoje eu quero falar sobre santidade. E essa expressão santidade, ela é complicada no sentido, porque esse tema santidade, ele era mais facilmente aceito em alguns momentos da história, e hoje não mais. Então falar hoje sobre santidade é uma tarefa complicada, porque o ambiente que nós vivemos no mundo não é propício para isso. Na verdade, nós estamos num momento, vocês já sabem, nós temos repetido isso, em que cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer da sua vida. Então chegar para uma pessoa e dizer: o que você está fazendo é errado, o seu modo de vida é errado, é uma expressão absurda hoje, né? Hoje não é nada politicamente correto você dizer o que é certo e o que é errado, porque nós vivemos num tempo de relativismo. Então a santidade, falar hoje sobre santidade, mesmo dentro da igreja de Jesus, é uma tarefa um pouquinho difícil. Eu quero dar uma breve história dessa questão da santidade, para que a gente possa chegar aonde é o nosso objetivo principal. Nós podemos olhar para a história da santidade, por exemplo, em relação ao povo de Israel. Então, quando nós olhamos para a Bíblia no Velho Testamento, irmãos, nós vemos que o povo de Israel aprendeu muito cedo que o seu Deus era santo. Logo que Deus chama Abraão, e Abraão então vai se multiplicando e vai se formando um povo, cerca de 600 anos depois de Abraão, chega o período de Moisés. No período de Moisés, então, Deus traz a lei para o povo hebreu, e à medida que o povo hebreu começou a receber a lei de Deus e entendê-la, ele começou a ter consciência de que o meu Deus, o nosso Deus, ele é santo. Por exemplo, em Ezequiel, não precisa abrir, eu vou ler depois uma passagem para que você acompanhe, mas Ezequiel 39 diz: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome.
e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Ezequiel 39:7 diz isso. Deus fala com Israel dizendo: olha, eu vou proteger o meu nome é santo, e para as nações gentias eu serei conhecido como o Santo de Israel. Então o povo de Israel aprendeu muito cedo que o seu Deus era santo. Isso é diferente dos outros deuses. Nós sabemos que não existem deuses de verdade, senão só o Senhor, e depois existem, os demônios. Mas pensando nas outras religiões, os deuses das outras religiões nunca pretenderam ser santos. Pelo contrário, se nós olharmos para a religião dos gregos, por exemplo, eles acreditavam em dezenas de deuses: o Deus do amor, o Deus da bebida, o Deus não sei do que. Então, os deuses do mundo nunca pretenderam ser santos, mas o Deus de Israel, ele era conhecido como o Santo de Israel. Amém? Salmo 29 diz: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A Bíblia fala dessa expressão muitas vezes: há beleza na santidade. No pecado não há beleza, no pecado há desejo, no pecado há, como a Bíblia fala sobre concupiscência, a nossa carne é atraída para o pecado, mas no pecado não há beleza. A Bíblia diz que a beleza existe na santidade. Então, olhando para o Velho Testamento, o povo de Israel aprendeu muito cedo que o seu Deus era santo. Só que havia um pequeno problema. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo agora em Hebreus 12, versos 18 a 21, Hebreus 12, 18 a 21, nós encontramos aqui uma referência a esse momento do Velho Testamento. Então nós encontramos aqui em Hebreus 12, 18, o escritor de Hebreus está falando com os hebreus convertidos, e ele está tentando comparar o período da lei de Moisés com o período da graça. Aí ele começa assim no verso 18: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O escritor de Hebreus está tentando falar aqui sobre a igreja no período da graça, mas ele se lembra do Velho Testamento, do momento de Moisés e daquele momento que o povo recebe a lei. E é interessante que o escritor de Hebreus ele descreve aquele momento como um momento terrível. Diz até que Moisés estava assombrado e tremendo. Então, amados, falando um pouquinho do histórico de santidade no Velho Testamento, a santidade no Velho Testamento, ela era manifestada, a santidade de Deus, era manifestada através de fogo, através de raios, através de uma imagem muito terrível. Então, nós sabemos, pelo que a Bíblia nos relata, que quando eles tinham que se aproximar de Deus para fazer o sacrifício ou para adorar a Deus de alguma maneira, havia muito temor no coração das pessoas. A Bíblia relata que quando Moisés sobe para o Monte Sinai para receber as tábuas da lei,
começou a sair no céu fogo, nuvem de fogo, relâmpagos, e o povo ficou assustado, a ponto deles receberem uma ordem: não se aproximem do monte, que era o Monte Sinai, porque se você tocar nesse monte agora, você morre. Então o conceito de santidade no Velho Testamento era um conceito de distanciamento. Eu estou aqui e Deus está lá no céu, eu não posso me aproximar, porque se eu me aproximar eu serei morto. A mesma questão estava no próprio sacerdote, sumo sacerdote. Já falamos disso, você sabe, quando o sacerdote tinha que entrar no templo para trazer o sacrifício do povo, a Bíblia diz que o povo ficava tremendo lá fora. Será que Deus vai aceitar o nosso sacrifício hoje? E Israel, na época, já estava com milhões de pessoas, e só podia entrar uma pessoa dentro do Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote. Então, santidade no Velho Testamento estava vinculada a essa questão de distância, mas não havia dúvida no coração de Israel que o seu Deus era santo. Depois nós chegamos no cristianismo, e a santidade dentro do cristianismo, que logo o cristianismo se tornou um cristianismo religioso, não é? Depois dos primeiros séculos da Igreja de Deus, o cristianismo se torna a Igreja Católica. Passam-se alguns anos, se torna a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois da Igreja Católica Apostólica Romana, houve uma divisão, houve um rompimento, surge a Igreja Protestante. Mas dentro do cristianismo, incluindo a Igreja Católica e a Igreja Protestante, a santidade tomou uma forma diferente. Eu vou ser bem sincero com os irmãos, olhando para a história da igreja, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e mesmo dentro do protestantismo, a igreja apresentou ao mundo uma santidade hipócrita, uma santidade vestida de religiosidade. Foi a Igreja Católica que criou os conventos, os mosteiros, porque havia a concepção de que nós precisamos nos separar do mundo para poder servir a Deus. Sabe o que acontecia dentro dos mosteiros e dentro dos conventos? Orgias sexuais. Existem conventos na Europa que eles descobriram depois de algum tempo cemitério de crianças que foram abortadas. Espera aí, por que esse cemitério de crianças abortadas no fundo de um convento que só tem mulher? Porque elas engravidavam. Se engravidavam, estava totalmente fora do propósito delas, porque elas se isolavam do mundo para não ter contato sexual e assim servir o seu Deus. Olha que hipocrisia. Então o cristianismo foi apresentando ao longo dos séculos um conceito de santidade hipócrita, inclusive dentro da própria igreja protestante. Por causa da hipocrisia da igreja protestante, grupos mais radicais saíram desta igreja. Houve um grupo que saiu de dentro da igreja protestante, e esse grupo ficou conhecido como os puritanos, porque eles olhavam para dentro da igreja protestante e viam pecados e pecados, e eles diziam: não, precisamos de mais santidade. Aí nós chegamos então, amados, na questão do difícil caminho da santidade. A santidade nos apresenta um caminho difícil, nós vamos ser bem honestos aqui. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 6, porque eu vou mencionar alguns versos aí em Romanos capítulo 6. Paulo, nesse capítulo de Romanos, ele apresenta a questão da santidade de uma maneira tremenda, de uma maneira completa, de uma maneira profunda, e nós temos muito que aprender aqui. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu vou mencionar alguns versículos.
Então tenham na sua mente isso. Eu entendo. Quando nós falamos de santidade na igreja de Jesus, nós estamos falando de um caminho difícil. Que ou você vai para o lado do temor, e é por isso que algumas igrejas ficaram conhecidas porque proíbem isso, proíbem aquilo. Para você ser crente nesta igreja, você não pode se vestir assim, você tem que se vestir assado, não pode cortar cabelo, não pode usar brincos, não pode isso, não pode aquilo. Esta é a santidade do Velho Testamento, é a santidade do temor. E aí as mulheres, especialmente as mulheres, recebiam essa carga pesada sobre os seus ombros. As irmãs de determinadas igrejas com essa postura, elas faziam alguma coisa, tinham uma vida durante a semana, mas quando iam para o culto, aí se paramentavam como o pastor quer. Aí tiravam, todo o preparo, toda a maquiagem, colocava a roupa certinha, porque o pastor quer assim. Então você tem o lado do temor, mas aí você tem o outro lado, que é o lado da hipocrisia. Pessoas parecendo santas, sem de fato ser santas no seu dia a dia. Aí nós encontramos Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O difícil caminho da santidade começa aqui. Como nós relacionamos graça e santidade. E interessante que não é um problema dos nossos dias só. Paulo já enfrentava isso. Deixa eu falar dos nossos dias. Hoje nós temos uma pregação que exagera a graça de Deus e o amor de Deus sem nenhuma santidade, sem nenhuma necessidade de você cuidar da sua vida contra o pecado. Quando a gente ouve certas pregações hoje em dia, nos dá a impressão de que eu posso ir para o Senhor de fato como eu estou, e isso é uma verdade, mas eu posso permanecer no pecado, nas minhas preferências, e ainda assim Deus vai me receber, e eu serei convertido e etc. Na época do apóstolo Paulo, havia esse problema. Parece estranho, mas alguns diziam: olha, Paulo, se você diz que aonde existia pecado, Deus veio com a sua graça e perdoou tudo, a lógica dessas pessoas foi: então, Paulo, nós vamos pecar mais para receber mais graça. Espertão, né? Espertão, é aquela pessoa esperta que diz: pastor, eu vou pecar mesmo porque sei que a graça de Deus é tão maravilhosa que vai me alcançar. Opa! Aí o apóstolo Paulo diz: que diremos, irmãos? Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja maior sobre a nossa vida? Pare com isso, hipócritas. De modo nenhum. Nós já morremos para o pecado. Então, se você quiser entender a santidade hoje, nós temos que encarar essa questão. Essa pregação da hipergraça tem contaminado o nosso servir a Deus. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos de tremor diante do Senhor. Nós precisamos resgatar aquele tremor quando nós víamos para um culto, por exemplo. Hoje as pessoas vêm para um culto como se estivessem indo para um clube social, como se nada fosse acontecer no culto. Hoje adorar a Deus é mais de uma coisa. Nós precisamos resgatar, amados, esse temor e tremor, porque nós estamos servindo a um Deus que tem como título Santo de Israel. Amém, amados? Mas é claro que nós estamos no tempo da graça. Então significa que eu não tenho que agora cumprir a lei para ser salvo. Eu não tenho que sacrificar para ser salvo. Estou no tempo da graça. Mas não entenda isto de
forma errada. Então, entender a graça com a santidade é um dos nossos desafios. Mas, para completar aqui, eu quero que você vá dos versos 11 a 13 de Romanos 6. O apóstolo Paulo diz o seguinte: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu separei apenas esses versos aqui. Preste atenção agora para você entender comigo. Do que nós estamos falando? O caminho da santidade é difícil, porque existe uma má compreensão da graça, mas em segundo lugar, a prática da santidade, ela esbarra na nossa fraqueza da carne. Então o apóstolo Paulo fala de maneira muito prática: irmãos, nós já morremos espiritualmente em Cristo. Espiritualmente falando, eu já morri para o pecado. Deus sabe disso, o diabo sabe disso, então nós precisamos saber isso. Quando o apóstolo Paulo começa no verso 11 dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, ele está dizendo o seguinte, preste atenção: vocês já morreram para o pecado quando vocês aceitaram a Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, e eu soube disto, e eu confessei a Jesus como Senhor da minha vida, eu fui crucificado com Cristo naquele madeiro. Amém, amados? Então eu morri para o pecado. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: mas vocês têm que se considerar, vocês têm que pensar que isto é uma verdade. Considerar significa pensar na mesma altura. Vocês já estão mortos, mas vocês têm que se considerar mortos. Parece estranho isso, mas é uma verdade. Tem pessoas que às vezes se libertam de algum vício, mas passam a vida inteira achando que ainda estão viciados. Essa é uma crítica que eu faço em relação a essas associações anti-alcoólica, anti-droga, ou seja, a associação anti-alcoólica, por exemplo, ela faz um trabalho extremamente importante na recuperação de alcoólatras, só que eles fazem uma declaração terrível. O princípio, o pilar da recuperação de um alcoólatra, segundo essas organizações, é: você ainda é um alcoólatra, não tome a primeira dose. Quando o Evangelho vem para a vida da pessoa e liberta a vida da pessoa, o Evangelho diz: você agora é uma pessoa nova, você não é um alcoólatra mais, Jesus te libertou e mudou a sua vida. Amém? Então há uma diferença aí. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós morremos para o pecado. Então preste atenção, crente, considere-se morto para o pecado, creia que você morreu para o pecado. Isso é extremamente importante. Então, diante de tudo isso, o que fazer? Quero ser bem claro, bem honesto aqui. Santidade não é uma coisa que é fácil da gente tratar, e muito facilmente dentro da igreja a gente se sente culpado, a gente procura esconder os nossos pecados, a gente procura colocar uma aparência, quando a Bíblia diz que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo, o meu Pai é santo, eu devo ter a mesma natureza do meu Pai. Amém, amados?
Então, o que fazer para concluir? O que fazer? Existe uma série de coisas que nós precisamos aprender. É por isso que o apóstolo Paulo aqui em Romanos 6, ele usa muito a expressão sabendo. Romanos 6, por exemplo, diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, primeira questão prática: santidade, viver como Deus quer, de uma maneira exclusiva para o Senhor, longe do pecado, precisa começar com uma regeneração. Se uma pessoa não é salva, ela nunca será santa. Se uma pessoa não nasceu de novo, ela não tem condições de viver a santidade proposta na Bíblia. Por isso o apóstolo Paulo fala: sabendo, saibam, creiam, o velho homem morreu. Então, primeiro, para sermos santos, nós precisamos de um encontro com Ele, de um encontro com Jesus. E finalmente, outra coisa prática: santidade é resultado de uma plena comunhão com Ele. Então, em primeiro lugar, para ser santo, eu preciso ter um encontro de salvação com Ele, com Cristo. Em segundo lugar, para me manter santo, eu preciso ter plena comunhão com Ele. Esse trabalho de santificação do Espírito é operado na nossa comunhão com Cristo, porque Ele mesmo é a nossa santificação. É muito interessante. A Bíblia diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que coisa impressionante. Esse é o último verso que eu quero compartilhar com você. Vou repetir: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, repita comigo: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então significa que em Cristo eu tenho todas estas coisas. Você quer realmente servir a Deus de uma maneira melhor, meu irmão, minha irmã? Essa é uma luta sua e minha. A gente olha o pastor, né? Os pastores não devem ter dificuldade nenhuma com santidade, né? As pessoas imaginam que na nossa casa a gente flutua, não é? Nossa, o pastor é tão santo que flutua, né? As pessoas vêm falar conosco: pastor, me perdoe, olha, como se estivesse falando com Moisés no Monte Sinai. Não é bem assim, amados, não é nada assim. Mas há a possibilidade de procurarmos honestamente vivermos uma vida de maior santidade com Deus. E isso eu posso dizer para você: eu tenho buscado na minha vida. Eu não sou santo no sentido de ser alguém que não tem pecados e nada disso. Eu não sou diferente de você de forma alguma. Tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, mas uma coisa eu posso dizer publicamente: pelo menos eu tenho um desejo no meu coração de cada vez mais procurar ser como Ele deseja que eu seja. Amém? Então, de maneira prática, significa que é na nossa comunhão diária com Deus que nós vamos sendo mais ou menos santos. É por isso que quando nós começamos a viver certos pecados na nossa vida, e os pecados são diversos, sabe qual é o primeiro sentimento que vem no nosso coração? Não vou na igreja no final de semana, não. Também essa igreja é isso, o pastor é aquilo, não sei o que, não gostei da cor. Sem vergonha. Sabe o que está acontecendo? É o pecado. Porque se você vem para a igreja, ouve a palavra, ouve a adoração, aquilo incomoda o pecador, incomoda você, incomoda a mim se eu estiver em pecado. Você imagina o que é para um pregador, um pastor, vivendo em pecado e pregando o evangelho no púlpito?
Esse cara tem que ser um artista, porque está pregando e ao mesmo tempo vivendo uma vida contrária, não é? Então, amados, de maneira bem prática, salvação em Cristo, considere-se morto para o pecado, mantenha a sua comunhão com o Senhor. Deus havia falado para Moisés: eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, se eu caminho com esse Senhor, qual é o resultado? Eu serei santificado. Eu quero terminar aqui. Me lembrei de uma palavra do apóstolo Paulo para os casais. E ele diz: quando há um casal em que a esposa é crente, o marido não é crente, o apóstolo Paulo ensina um negócio muito forte lá, que a gente precisa estudar isso profundamente. Ele diz: a esposa crente, ela santifica o marido que não é crente. Opa! E é verdade. Quando nós convivemos com uma pessoa serva de Deus, ou pode ser o contrário também, o marido crente santifica a esposa que não é crente. Significa que quando alguém convive com uma pessoa que anda com Deus, indiretamente ela vai sendo santificada. Ela vai ser salva por isso? Não. Mas quando o apóstolo Paulo fala dessa santificação, fala de uma vida, né? Fala de um comportamento. Então, quando nós convivemos com pessoas que levam Deus a sério, preste atenção, essas pessoas levam Deus a sério, eu convivo com essas pessoas, o que vai acontecer comigo? Eu terei a tendência de levar Deus mais a sério. O cara pode não ser crente, mas ele convive com a esposa crente, serva de Deus, verdadeira. Ele vai se incomodar quando ele estiver no pecado dele. A mulher não é crente, mas ela convive com um homem santo, um homem que busca Deus. Ela vai ser santificada indiretamente. Mas a verdadeira santificação, como a Bíblia diz, vem do Senhor. Então, quanto mais eu andar com o meu Deus, mais santo eu serei. Quanto mais você andar com o Neymar, mais sem sentido de vida você será. Quanto mais você gostar da Xuxa, a Xuxa do meu tempo, não é mais de hoje, não é? Quanto mais os adolescentes andam com Lady Gaga, mais longe de Deus eles andam. Você está entendendo o princípio? Quanto mais andamos com o Senhor, quanto mais eu ando com aqueles que levam Deus a sério, isso me ajuda na minha santificação. É claro que sempre é uma decisão pessoal, porque também eu posso viver com gente muito boa e ser um cara muito sem vergonha, porque é uma decisão pessoal. Mas a questão aqui que eu quero estabelecer é esse princípio: santidade vem de uma decisão do coração, considerar, mas também vem de uma comunhão constante com o Senhor. E aí nós não precisaremos encarar a santidade com hipocrisia. Nós nem precisaremos encarar a santidade com medo. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me matar. Há uma santidade que é possível de ser vivida de maneira honesta. Eu acredito nisso. Operada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero orar por você, por mim, pela igreja de Deus. Senhor, esta santidade real, verdadeira, que enfrenta as dificuldades, que enfrenta a carne. Sabemos que nosso desejo de santidade, ele é enfraquecido por causa da nossa carne, das paixões da nossa carne. Mas o Senhor nos ensina que é possível sim termos uma vida nova, termos uma vida restaurada. É possível sim, à medida que andamos contigo, vivermos na santidade que agrada ao Senhor.
Eu sei que não alcançamos a plenitude disto, mas a minha oração é que o Senhor venha operar em nós esta santidade verdadeira, essa santidade prática. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, e venha controlar o nosso pensar, o nosso sentir, ó Deus, as nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo venha nos controlar. Nós damos esta permissão ao Senhor. Não queremos ser controlados por nada deste mundo, mas queremos ser controlados pelo Teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados.